Olá amigos, muito bem-vindos de volta a mais um Aprende e Brinca. Hoje a nossa ideia é inspirada num jogo e numa brincadeira que certamente a maioria de vocês já fez nas vossas casas, mas que é uma brincadeira e um jogo divertido. E uma vez que estamos a viver estes tempos de confinamento, é sempre um jogo e uma brincadeira fácil de fazer nas nossas casas. Bem, então, o jogo que proponho é uma espécie de caça ao tesouro, ou seja, um jogo de pistas. Tenho a certeza que todos vocês já fizeram uma caça aos ovos na altura da Páscoa ou uma caça ao tesouro, seja na escola, num outro tipo de brincadeira, ou então até mesmo nas vossas casas. Bem, e aquilo que eu hoje vos trago é mesmo um jogo de pistas, está bem? Inspirado no tipo de jogo de caça ao tesouro. Bom, então, como tema, eu vou utilizar as divisões das nossas casas e aquilo que nós normalmente usamos e temos em casa. Bom, de material precisamos de folhas A4 brancas, cartolina, cola líquida, régua, lápis de cor, lápis de carvão e, como sempre, uma tesoura. Bom, e então o que eu pensei foi criarmos 8 cartõezinhos onde temos as nossas pistas, ou seja, os enigmas que nós vamos criar e vamos escrevê-los numa folha A4 e serão colados nestes cartões de cartolina. Bom, então, para começar, eu tenho já aqui um molde de como vai ser o meu retângulozinho em cartolina. Vou agora desenhar mais 9 retângulos destes. Este será mesmo apenas para molde nesta cartolina que aqui tenho. Então vamos lá começar. Pego o meu lápis de carvão e vou então desenhar os 9 retângulos de cartolina. Um, dois. Já sabem, fazendo primeiro um molde é sempre mais fácil depois passarmos para a cartolina o nosso desenho, o nosso trabalho, para que depois então possamos cortar por as linhas para que fique sempre o mais direito possível. Já temos 6. Vou colocar então aqui os 3 que faltam. 6, 7. 8. E, por fim, o 9º cartãozinho que vou necessitar. Bom, muito bem, já posso colocar o meu molde aqui de lado. Pego agora a minha tesoura, começo por recortar toda a parte desenhada. Eu uso cartolina para que o nosso jogo, as nossas pistas, fiquem com uma base mais forte, está bem? E quem sabe assim podem voltar a utilizá-las mais tarde, se assim entenderem. Por isso é que uso sempre uma base em cartolina, onde depois aplico o meu papel mais fino, este papel A4 que aqui tenho, onde estarão, por sua vez, escritos os enigmas ou as pistas que nós vamos criar. Começo por separá-los todos uns dos outros, será depois mais fácil de
de recortar. Falta-me só separar estes dois e vou então começar a recortar pelas linhas, está bem? Então, vamos lá, rapidamente vou cortar aqui os nossos cartões. Ao recortar todos os cartões, fico já com a base para o meu jogo feita, está bem? Eu, como vos disse, vou inspirar-me nas nossas casas, está bem? E naquilo que nós costumamos fazer ou utilizar em casa. Ninguém melhor do que vós para conhecer as vossas próprias casas e por isso cada um de vós poderá basear-se nos hábitos e rotinas aí de casa para fazer o vosso jogo. O meu jogo eu vou fazê-lo para vocês. O vosso jogo ou podem fazer exatamente igual ao meu e depois podem fazê-lo, por exemplo, aos vossos irmãos, ou se quiserem fazer aos vossos pais ou a outras pessoas da família que vivam convosco, devem fazer pequenas alterações, está bem? Quando falo em pequenas alterações, falo em alterações ao texto, porque o meu, como vos disse, é dirigido a vocês. Vocês são estudantes, por exemplo, e a dada altura, por exemplo, eu posso falar aqui naquilo que é o vosso trabalho, que é estudar também. Por isso é que digo que essas pequenas alterações serão mesmo só a nível do texto. Como os vossos pais já não fazem, talvez, trabalhos de casa na vossa casa, vocês podem escrever e aplicar nos vossos cartões algum outro tipo de hábitos, como por exemplo a leitura, que eles tenham em casa. Mais um cartão. Se pretenderem fazer em cartolina mais clara, tal como esta, e escreverem diretamente na cartolina, também poderá ser uma opção. Eu prefiro sempre fazer o fundo numa cartolina de cor e depois escrever o texto, quando assim é, em folha branca. Uma das hipóteses também será depois colorirem cada um dos vossos cartões e por isso parece uma boa ideia ser em folha branca. Vamos então recortar o último cartão. Já está quase. E a primeira tarefa está concluída. Bom, então, recortados todos os cartões de que vamos necessitar, devemos pensar no seguinte: devemos agora criar os enigmas ou as pistas que nós entendermos para guiar a outra pessoa onde nós queremos, ou para, por exemplo,
ir de encontro a um prémio final. O que eu pensei? Pensei em vocês e então vamos imaginar que alguém na vossa casa vos vai fazer este jogo. Começa, por exemplo, por vos fazer um doce e vai guardá-lo num sítio. O vosso objetivo é irem ter a esse doce, está bem? Quem diz um doce pode ser outra coisa, está bem? Alguma coisa que vocês queiram. Eu pensei, por exemplo, num doce e dirigi todo o meu jogo a que o objetivo final fosse vocês encontrarem o dito doce. Bom, então vamos lá. O meu texto, os meus enigmas, eu já os criei, né? Isso não iria demorar aqui imenso tempo. Como vos disse, fui escrevendo todos eles nestas folhas brancas, está bem? Depois de criar todos os meus enigmas, o que teria que fazer era dividir as minhas folhas brancas em retângulos que caibam onde? Exatamente nestes que cortámos em cartolina, está bem? Então eu vou dizer-vos, eu criei 8 enigmas, 8 adivinhas, como lhe queiram chamar, está bem? Apesar de vos ter mandado cortar 9 cartões, e já lá vamos, já vão perceber porquê, eu criei apenas 8 pistas. Bom, então vamos lá. À medida que eu vou recortar as minhas pistas e vou colando nos meus cartões, eu vou lendo e vocês, se entenderem, vão tomando nota. Bom, a régua eu pedi-vos para, como vos disse há pouco, dividirmos depois a nossa folha, está bem? Vamos marcar 2 pontinhos, tal como eu fiz. Cá mais em baixo à mesma medida e depois seria só unir os pontos e traçar uma linha com a ajuda da régua. Bom, isto foi o que eu fiz. A minha folha já está preparada, eu vou agora recortá-la e seguidamente vamos colar as nossas pistas nos cartões, está bem? Eu numerei-as de 1 a 8 e será essa a ordem que depois em casa seria suposto vocês irem encontrando todos os cartões. Como disse, se quiserem depois ir tirando notas daquelas que foram as pistas que eu criei, podem fazer. Com pequenas alterações poderão depois servir de base a outro jogo que vocês queiram fazer, até com outro tema, nas vossas casas. E tendo já esta base, é um bom ponto de orientação para vocês. Se quiserem preparar uma surpresa, como disse inicialmente, aos vossos irmãos ou aos vossos pais, podem até fazer exatamente igual àquilo que eu escrevi. Se for para os pais, apenas com uma ou outra ligeira alteração. Então, vamos lá. Faltam apenas 2 para ter as 8 pistas de que vos falei. Vamos deixar estas folhinhas aqui do lado. E agora o passo seguinte seria colar as minhas pistas nos cartões. Então vamos lá. Eu vou colar por ordem, está bem? Vou lendo em voz alta e vamos em conjunto tentando decifrar as minhas pistas. Aquelas que serão as pistas deste nosso jogo, está bem? Deste jogo de pistas. E então a primeira, eu comecei por escrever o seguinte. Para o jogo começar, até ao sítio onde dormes terás que chegar. E onde é que vocês dormem? Exatamente.
Então, para o jogo começar, deveriam dirigir-se aos vossos quartos e procurar, no sítio onde dormem, supostamente será uma cama, alguma pista ou alguma coisa que vos indique o lugar seguinte, está bem? Onde devem ir a seguir. Como reparam também, aqui na minha bancada de trabalho eu tenho lápis de cor. Vou ilustrar aquele que é o meu primeiro cartão, dar-vos apenas um exemplo. Vocês poderão ilustrar todos os vossos cartões. Eu vou apenas ilustrar aqui, por exemplo, o meu primeiro e último para servir e ficar como exemplo para vocês. E como é o início, eu vou, por exemplo, desenhar aqui uma setinha verde, está bem? Vocês podem ilustrar os vossos cartões seguindo o tema do jogo que vocês queiram criar aí nas vossas casas, está bem? Se entenderem facilitar um pouco o jogo, podem ir dando algumas pistas através do desenho. Ou em vez de todos os cartões serem escritos, podem escrever uns e outros serem ilustrados, serem desenhados. Então, o meu primeiro cá está, com a setinha verde tal como vos falei, uma vez que é o cartão de início do jogo. Então, neste caso o jogo começaria onde? Exatamente, no quarto de dormir. Então, cartão número 1. Vamos ao meu cartão número 2. E aquilo que escrevi foi: quando os teus lençóis vão para lavar, todos nós usamos lençóis nas nossas casas, não é? Existe um local onde os teus pais os colocam a secar. E onde é que nos deveríamos dirigir a seguir? Exatamente ao estendal que todos devemos ter em nossas casas. Bom, então vou colocar o meu segundo cartão, a minha segunda pista, aqui no meu retângulo de cartolina e seguidamente será só colar. Bom, desta vez eu não vou ilustrar o meu cartão, já vos disse que irei apenas ilustrar o primeiro e o último. Vocês, se quiserem ilustrar todos, poderão fazê-lo. Se quiserem apenas ilustrar alguns, também fica ao vosso critério, está bem? Então, o meu cartão número 2, vou ao meu cartão número 3 e, nesta altura, estaríamos perante o nosso estendal, o estendal das nossas casas. E então, o meu terceiro cartão diz o seguinte: neste estendal, a roupa da tua casa vem para secar. Será que é aqui também que fica a lavar? É no estendal que fica a roupa a lavar? Claro que não. Então, onde é que fica a roupa a lavar? Ou num tanque, ou numa máquina de lavar, que todos também devemos ter nas nossas casas, não é? E então a terceira pista indica-me que devo seguir até à máquina de lavar. Então, vamos lá então, colar aqui mais uma pista. Num outro retângulo de cartolina. E esta pista diz-me ou indica-me que a minha próxima pista estará junto à máquina de lavar. Pode não estar bem à mostra, podem dificultar um pouco as coisas e irem escondendo os vossos cartões, está bem? Então o nosso cartão número 4 diz: se curioso estás a ficar, agora terás que pensar qual é o lugar onde costumas estudar. E qual é o lugar onde costumam estudar? Sei que, à partida, nas vossas casas, todos têm um cantinho onde costumam fazer os vossos trabalhos. Uma secretária na vossa sala, no vosso quarto, enfim, onde for, está bem? Aqui deverão dirigir-se ao sítio onde costumam estudar. E, neste cartão, se quiserem preparar este jogo para os vossos pais, teriam que fazer uma ligeira alteração, daquelas que vos falei ao início.
qual é o lugar onde costumas estudar? Se fizessem para os vossos pais, poderiam, por exemplo, dizer qual é o lugar onde costumas ler ou onde costumas estar a ler o jornal e aqui indicariam que o pai ou a mãe se deveria dirigir a esse lugar. Vocês conhecem os hábitos dos vossos pais e deverão ter isso em mente quando preparam um jogo desta natureza, está bem? Então vamos lá, colar aqui mais um cartãozinho. O nosso cartão número 4 também já está. Seguimos agora até ao cartão número 5 que diz: este é o lugar onde costumas trabalhar. Porquê? Porque estão exatamente no lugar ou no sítio onde vocês costumam estudar, fazer os vossos trabalhos de casa. Quando te sentas a descansar, usas o sofá para repousar. Ora, então podemos fazer a seguir. Exatamente, ir até ao sofá que temos nas nossas casas. E nele procurar a pista que devemos seguir desta vez. Então vamos só colar aqui mais esta pista no cartão e, sim senhora, estamos no nosso sofá, estamos à procura de mais uma pista e imaginem que acabamos de encontrar a nossa pista número 6, que nos diz o seguinte: tarde está a ficar, as mãos precisas de molhar, o que utilizas depois para as secar. Ora então, depois de lavarmos as nossas mãos, naturalmente usamos uma toalha para nos limpar. E então, imaginemos que o próximo cartão estará escondido onde? Exatamente, na toalha de secar as mãos. Então, vamos colar aqui este nosso cartão. Nesta altura, já andariam todos à procura da pista seguinte, onde? Exatamente, na toalha de secar as mãos, imagine. Aqui poderão sempre utilizar a vossa criatividade. E os locais que eu estou aqui a indicar, vocês podem também alterá-los, consoante e conforme for a vossa casa e as coisas que vocês utilizam nela, está bem? Então, vamos para o ponto número 7, que diz: à cozinha terás que chegar. Prepara uma taça, uma colher e um guardanapo para te poderes limpar. Então, vocês vão à vossa cozinha e preparam tudo o que aqui vem por ordem. E, seguindo a ordem destes utensílios, a última coisa a procurar seria o quê? O guardanapo, exatamente. E então, junto aos guardanapos, iríamos encontrar o quê? Mais uma pista, é verdade. Neste caso, a nossa última pista, porque eu disse-vos que eram quantas? 8, apesar de termos feito 9 cartões. Eu já vou explicar porquê. Bom, então, pista número 7, vamos à 8 e diz o seguinte: se cumpriste todas as tarefas, para agora para pensar. Na cozinha existe um cofre, onde os alimentos podes conservar. Qual é o cofre que nós utilizamos na nossa cozinha para conservar os alimentos? Exatamente, o nosso frigorífico. Muito bem. Então, vamos lá então colar. Daqui, ou daí eu ter dito no início, que a primeira coisa a fazer neste meu jogo seria, ou teria que ser, um doce, preparar um doce. Porquê? Porque o prémio final deste meu jogo era o quê? Exatamente o podermos degustar esse doce. Então, o nono cartão seria para quê? Perguntam vocês. Vou aqui recortar mais um pedacinho de papel branco, onde vocês vão poder ler o que aqui está escrito. Bom apetite! E este cartão estaria juntamente ao quê? Exatamente, ao nosso prémio final, que neste caso seria o quê? O doce. Muito bem. Imaginem que tinham comprado uma prenda ao vosso pai ou à vossa mãe. Podiam fazer algo deste género, criar um cartãozinho com uma dedicatória bonita para o pai ou para a mãe e para ter junto a esse presente no final, está bem? Então, eu aqui vou
até colar aqui um pouquinho mais acima. Vou dobrar cá em baixo, tentar criar-lhe uma base e vamos então imaginar que junto ao nosso doce teríamos então este cartãozinho que diria bom apetite. Bom, então agora queria ainda dizer-vos o seguinte, falta-me a decoração do meu último cartão, uma vez que eu disse que iria decorar o primeiro com a setinha verde e o último vou escrever apenas a palavra fim. Como poderia desenhar uma taça, uma medalha, enfim, que são coisas que indicam que temos então o nosso prémio. Bom, eu pensei ainda escrever também nas costas dos nossos cartões o nome do nosso jogo, que seria o que é o quê? Tal como disse, jogo de pistas. Se entenderem chamar-lhe outro nome, poderão então escrever ou batizar o vosso jogo com o nome que vocês entendam. Vou então escrever em todos os meus cartões e o meu jogo está quase a chegar ao fim. Neste tipo de jogo podem sempre usar a vossa imaginação para se divertirem e divertirem toda a família aí em casa. É um jogo que podemos fazer dentro das nossas casas e é um jogo que pode ser bem engraçado. Então, cá está. Todos os nossos cartões com o título do nosso jogo, jogo de pistas, está bem? Todos eles estão escritos com os enigmas ou as pistas que nos levam a chegar até ao fim, que neste caso seria o quê? O nosso doce, né? No final. Então, espero que se divirtam, espero que continuem a acompanhar as nossas ideias e adeus, até à próxima. Tchau!